O Fantástico e o Globo Natureza convidam você para uma viagem inesquecível. A gente vai percorrer o gigante africano, o Rio Nilo. A primeira parada dos repórteres Sônia Bride e Paulo Zero é na Etiópia, onde a nascente do Nilo serviu de berço para uma cultura milenar. Vamos a Lalibela, uma cidade sagrada esculpida de cima para baixo, como essa igreja. Muita história e um show de imagens agora na estreia da nova temporada da Jornada da Vida. Quando olhamos para o céu em busca de um sinal de que não estamos sozinhos no universo, o que procuramos é o ingrediente fundamental da vida: água. Praticamente toda a vida que conhecemos depende de água. Foi só quando começaram a se estabelecer ao lado de fontes de água boa e permanente que os nossos antepassados puderam começar a plantar e criar animais para comer. Sem precisar se deslocar todos os dias em busca de alimentos, passaram a ter tempo livre. E foi assim que, ao lado dos rios, teve início a grande jornada das civilizações. Nossa nova jornada percorre o Rio Nilo. Das selvas da África ao deserto, das montanhas ao mar. O Nilo das reservas de vida selvagem, das pirâmides desconhecidas e dos faraós negros. O Nilo generoso que dá o pão. O Nilo Deus, que deu origem a uma das civilizações mais fascinantes da história da humanidade. O Grande Nilo tem origem em 2 lagos. Do Vitória sai o Nilo Branco. Do Tana, na Etiópia, o Nilo Azul. Percorremos mais de 6.000 quilômetros, 4 países até a Foz no Mar Mediterrâneo. A Jornada da Vida, Rio Nilo. Lago Tana, Etiópia. Berço do Nilo Azul. Os pescadores ainda navegam em barcos de papiro, os mesmos que os antigos egípcios usavam. Nestas ilhas estão antigos monastérios da Igreja Etíope Cristã. Homens armados protegem contra o roubo de arte sacra. Por trás dos muros medievais, templos redondos com paredes de barro. Só o telhado mudou em 1.500 anos. Essas pedras vulcânicas aqui são o sino da igreja. Na arte sacra dos mosteiros, a história da fé cristã na África. Os arcanjos, os santos, Maria e Jesus negros. A fuga para o Egito, a natividade, tudo à imagem e semelhança do povo etíope. As pinturas feitas em papiro e coladas às paredes de barro são patrimônio da humanidade declarado pela Unesco. Cercados de muçulmanos por todos os lados, os etíopes resistiram a várias tentativas de invasões. Nas paredes estão os feitos das guerras e a fé nos santos protetores. Eles acreditam que conseguiram derrotar todos os exércitos invasores, dos muçulmanos até os italianos que queriam colonizar a Etiópia, porque São Jorge, o guerreiro, estava com eles no campo de batalha. O São Jorge Negro é o santo mais venerado da Etiópia.
Nesse monastério, como em muitos outros aqui do Lago Tana, mulheres não podem entrar. Então os homens da equipe vão subir e eu vou ficar aqui, esperando, junto com elas. Lá dentro, os corpos mumificados de 5 imperadores etíopes e uma incrível coleção de livros religiosos. Os primeiros textos escritos na língua guês são do século V a.C. Era o idioma do reino de Ashum, que se estendia até parte da Península Arábica e controlava o comércio da África Negra com os povos do Oriente Médio e da Europa. O mais incrível, essa parte da Etiópia se converteu ao cristianismo no século IV, depois de mais de 1000 anos de tradição judaica. Pela tradição, o primeiro rei era filho do rei Salomão com a rainha de Sabá e por isso se tornou o guardião da Arca da Aliança, que para os etíopes nunca foi a Arca Perdida. Teria passado 800 anos numa ilha aqui no Lago Tana e depois transferida para um monastério a 1000 quilômetros daqui, onde estaria sendo guardada por monges e longe dos olhos do público. A Arca da Aliança, que era com os judeus, passou a ser a Arca da Aliança com os Achuns. E os etíopes se transformaram nos verdadeiros herdeiros do pacto de Deus com os homens. O Império Ashum se desfez, o cristianismo dominou a região, mas alguns judeus resistiram até os tempos modernos. Durante a Guerra Civil da Etiópia, Israel mandou jatos para resgatar os últimos judeus etíopes. Foi nos templos dessas ilhas que os monges descobriram como fazer, dos grãos de uma planta daqui, uma bebida que ganhou o mundo: o café. O preparo é uma cerimônia. O perfume do incenso queimado na brasa vai ganhando a companhia do aroma que tanto apreciamos no Brasil, do café torrado na hora. Moído na pedra e feito sem coador. Nossa, café delicioso, super forte. Nas terras altas está o solo mais fértil da Etiópia. Daqui sai o alimento para 100 milhões de pessoas. No país, que é um pouco maior do que a região sudeste do Brasil e tem metade do território em desertos. Um trabalho árduo que não poupa nem as crianças. Enquanto uns aram a terra, outros separam da palha os grãos de teff. O menor grão do mundo, considerado um superalimento. É o teff que separa a Etiópia da fome. Paramos para conhecer uma espécie de sociedade alternativa. Há 40 anos, o agricultor analfabeto criou a comunidade que preza, acima de tudo, pela educação. Nossas famílias não nos deram chance de estudar. Não vamos repetir o mesmo erro com nossas crianças. Sabemos o valor da educação. Salam. Desde cedo, as crianças aprendem inglês para terem mais oportunidades na vida. Na maioria das vilas e mesmo das cidades, o que está no centro dessas comunidades é uma igreja. Só que aqui é uma biblioteca. Outro lugar importante é a Casa dos Velhinhos. Bem no centro da vila, eles recebem os cuidados de todos. Não precisa ser parente. Um dos princípios da comunidade é a igualdade de gênero. Homens e mulheres são iguais. Estamos apenas devolvendo o poder que elas perderam. Na prática, cada um faz o trabalho que escolhe. Mulheres peneiram os grãos,
E os homens cozinham a injera, a panqueca de farinha de tefe, a comida nacional da Etiópia. Na tecelagem comunitária, todos tocam os teares e compartilham os lucros. Nani nasceu aqui, tem 34 anos. A orgulhosa mãe de 4 filhos conta que o mais velho já está na faculdade, estudando engenharia. Engineering. Seguimos para Lalibela. A cidade sagrada tem um complexo de igrejas talhadas na pedra, abaixo do nível do chão. Todas interligadas por um sistema de túneis, passagens, pontes de pedra. Por todo lado, demonstrações de fé. Bênçãos e água benta distribuídas na porta da igreja. A família veio de longe para batizar o bebê numa caverna. As igrejas são um desafio de engenharia e arte. Vista de cima, a de São Jorge é uma cruz, toda em granito rosa, que com o tempo ganhou também o amarelo do líquen que cresce na pedra. A igreja é um monolito, é um bloco inteiro de pedra. Não dá nem para dizer que ela foi construída, ela foi, na verdade, esculpida, de cima para baixo e de fora para dentro. Diz a lenda que o rei Lalibela, hoje santo da igreja etíope, durante um sonho foi levado pelos anjos Gabriel e Rafael para ver Jerusalém. Na volta, com a ajuda dos anjos, teria construído tudo em poucos dias. Na verdade, a obra levou séculos, envolveu milhares de trabalhadores, projetos e cálculos sofisticados. O sacerdote diz que Lalibela é a Nova Jerusalém, o centro do cristianismo. Quando rezamos aqui, é pelo povo etíope e por toda a humanidade. A humanidade de fora da África só soube desse tesouro cristão quando os portugueses chegaram aqui no mesmo ano em que descobriram o Brasil. É tudo tão impressionante que aqui dá para a gente entender por que o padre Francisco Álvares, que visitou Lalibela em 1520, escreveu para casa dizendo com palavras mais rebuscadas, mais ou menos o seguinte: eu não vou nem descrever tudo que eu vi, porque senão vão me chamar de mentiroso. Impossível dizer se o que fascina mais é testemunhar as orações ou pensar em quantas toneladas de pedra foram tiradas só para abrir essa nave imensa. Quantos cristãos buscaram aqui conforto, pediram e agradeceram em mais de 1 milênio? Hora de encontrar o Nilo Azul. Ele deixa o Tana mansamente e cruza os campos onde aves e gado disputam espaço. Seguimos pelas trilhas dos camponeses. A ponte de pedra é herança dos portugueses, de um caminho antigo que seguia o Nilo até o Sudão. Chegamos à Catarata do Nilo Azul.
Aqui ele começa a sua descida rumo ao mar Mediterrâneo. É temporada de seca e uma usina agora desvia a maior parte da água que antes cobria todo esse paredão. Ainda assim, o Nilo exibe a força de um rio que cria nações e sustenta seus povos.